Pra ter ideia do que fazer, né? Eu tenho ideia do que fazer. Eu acho que o melhor seria eles escolherem. Eu acho. Porque cada um sabe o que tá precisando, né? Eu acho. Viu esse? Isso. Gente, boa noite. Desculpem o atropelo, mas ainda está 2 minutinhos antes. Dá tempo da gente conseguir compartilhar. Nós já estamos ao vivo aí, né? Quem puder compartilhar com os amigos, com grupos, nós agradecemos. Já já nós começamos. E já aproveitando, quem quiser assistiu e quiser comentar a respeito da palestra de ontem que nós fizemos no nosso lar, usamos aqui, fizemos também para a nossa página, né? A pedido do pessoal do nosso lar, por conta da pandemia, da parceria, nós fizemos a transmissão ao vivo, tanto na página do Amigos do Bem, como na do nosso lar de São Carlos, tá? Foi bem bacana, muita gente participando, do pessoal de São Carlos, o pessoal nosso também. Então, se alguém quiser já ir fazendo algum comentário, enquanto a Ana compartilha, enquanto eu compartilho, daqui a pouquinho nós iniciamos. A Ana tenta ler os comentários a respeito de ontem, a gente fala um pouquinho da palestra de ontem e nós já começamos, que hoje, para quem viu lá na página, né, nós estamos no segundo item, na Marcha do Progresso. Só um pouquinho. Na Marcha do Progresso são da 779 a 785, mas como nós temos noção clara que provavelmente nós não conseguiríamos fazer, então nós vamos tentar hoje fazer 3, que na verdade não são 3, né? Porque nós temos 2 aqui que tem A, B. Então, mesmo assim, provavelmente a gente não consiga cumprir nem essas que nós nos propusemos hoje, mas como a gente fala toda semana, nós não temos pressa nenhuma em relação a acabar, então nós nem colocamos dessa vez todas as questões que eram o item e não o capítulo, né? É só o item que a gente está, e assim mesmo a gente acredita que não conseguiria. Acho que talvez até essas 3, que na verdade virão virar 6, nós talvez não consigamos conversar sobre todas elas, mas nós vamos começar daqui a pouquinho. Mas 3 minutinhos, gente, é só esse tempo da gente compartilhar. Se vocês puderem nos ajudar também, compartilhando com amigos e grupos, nós agradecemos, tá bom? E aí daqui 3, 4 minutinhos nós estamos iniciando. Foi falado sobre as marmitas, que a gente ia ganhar em agosto também, Cláudio? Acho que nós chegamos a comentar. Comentou assim. Gente, está tudo bem de som, imagem? Enquanto isso, para a gente, o pessoal que puder já ir dando uma posição para a gente iniciar já já. Embora está todo mundo acostumado que a gente use esses minutinhos para fazer isso, nós agradecemos se vocês puderem ir nos falando como é que tá bom? Inclusive, quem já quiser falar alguma coisa comentando, daqui a pouquinho a Ana está terminando ali também, ó. Já vou vendo. A Ana já vai falando sobre se alguém assistiu a palestra, o que achou, se o assunto ontem foi delicado, né? Mas muita gente se interessou, muita gente entrou depois no particular para conversar, e a gente sempre está aberto a esse tipo de situação. Eu sempre falo isso, né? Que quem quiser depois conversar no particular, mesmo que não seja no do Amigos do Bem, pode mandar mensagem que dentro do possível. Boa noite, Valéria. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vera. Valéria Braille, Edmilson, Heloísa, bastante gente. Gervásio, de vez em quando você some, né? A gente sente sua falta. A Ju, Fátima, Elaine, beijo. Terminando o bolo e ouvindo a gente, que bom. Márcia Freire, pessoal que sempre nos ajuda, Lourdes, Terezinha Lúcio, gratidão aí já pela companhia Raquel de também está ao vocês. vivo aí, ó.
Raquel, tá? Tá. Vamos ver aqui. Apareceu pra mim Raquel. aqui agora. Boa noite, Raquel. Desculpa, não vi. Tá falando com a Cláudia? Eu não lembro se a gente falou, mas o projeto das marmitas continua agora em agosto. A Cláudia tá lá à frente do projeto. Graças a Deus, a Cláudia tá dando tudo certinho. Tá. Conseguindo atender as crianças que necessitam. E nós recebemos do SESI, a gente já queria agradecer, roupas para doação. Até estava conversando com a Cláudia aqui, depois de conversar com a Lê, como que a gente vai fazer. Se a gente vai separar por tamanho, se a gente vai, não sei, vamos ver como é que a gente vai fazer, tá? E depois a gente vai postar essas fotos também, porque o SESI, para prestar contas, né? Para o SESI, que virou um parceiraço nosso. Foi ótima a palestra. O que você achou da palestra, Cláudia? Pode falar, eu vou. Pode? Pode, eu vou. Nossa, eu achei excelente, porque, sobretudo, eu acho que prevalece o amor, né? Quem adota um filho é por amor mesmo, porque eu já ouvi de uma pessoa que às vezes uma gravidez não é desejada, mas quando você vai adotar, é porque você quis, né? Apesar de tem sempre aqueles que acontece devolver, né? Mas eu acho que é um ato de amor muito grande. E assim, não é a ligação carnal, né? É a nossa ligação espiritual. E ontem, enquanto eu estava ouvindo o Alexandre falar, pode ser até um exemplo que vocês vão falar, nossa, que exemplo que ela vai dar agora aqui, né? Eu que tenho a sala de aula ali com as crianças. A gente cria amor. E isso porque eu não estou 24 horas com eles, né? Eu estou 5. Então, se fica doente, você fica preocupado. Tudo a gente se apega. Imagina quem adota. O amor é o mesmo, né? Porque é aquela convivência diária. Exatamente. A Márcia Freire está falando assim: sou sensível ao tema, tenho uma reserva mental. Agora, depois de vocês, estou até melhor, pois não entendi nunca abandono de pai e mãe, mas tudo conforme a designação do divino. Exatamente, Márcia. Gente, bom, eu estava compartilhando aqui, e boa noite a todos de novo, né? Só para a gente iniciar, a Ana vai fazer a oração inicial, aí a gente vê mais alguns comentários, tá? Aí tem um pessoal já respondendo a respeito do atendimento fraterno. Realmente, se for alguma coisa fora da página, mas já a gente dá os avisos. Deixa a Ana fazer a oração inicial e nós já começamos a conversar, tá bom? A Heloísa já está falando da palestra também. Obrigado, Heloísa. Vamos lá? Pode começar a fazer a oração e a gente depois volta para o assunto? Eu convido a todos que nos unimos nessa oração. Primeiro, em agradecimento a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, por mais um dia e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele que sabe de todos os nossos problemas, de todas as nossas aflições e dores. Jesus, eu peço nesse instante que visite a todos, nós aqui e aos nossos amigos que estão nos ouvindo em suas casas, que visite suas dores, suas preocupações, que acalme seus corações, que traga paz, que a cada um que ali tiver a sua água, Senhor, que a espiritualidade amiga esteja no lar de cada um. Aqueles a que nos são caros, aqueles que nós amamos, que nosso pensamento leve até esses seres amados, toda a luz, toda a paz, que Jesus, que é o médico dos médicos, ajude a cada um nas suas dores, nas suas aflições, nas suas doenças, Senhor. Ajude aos nossos irmãos que perderam seus entes queridos, ajude aos nossos irmãos que estão doentes e que têm batalhas a enfrentar. Pedimos à espiritualidade amiga que nos intua neste estudo,
E pedimos aos nossos irmãos que estão nos assistindo que fiquem na mesma vibração de amor, para que nós consigamos fluidificar a água tanto aqui como na casa de cada um, e também aos nossos irmãos desencarnados que vêm toda quarta-feira estudar conosco. Gratidão. Gratidão por hoje, e que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite. Então, a Cláudia comentou da palestra. Quem não assistiu, quem está entrando pela primeira vez, embora estou vendo é muita gente que está sempre com a gente, né? Catarina sempre está com a gente, obrigado também. A Heloísa falou da palestra. Quem não assistiu, ontem nós não conseguimos deixar disponível no YouTube, nós entramos com recurso, porque nós usamos um vídeo do Braulio no final, e aí o YouTube bloqueia, né? Pelo menos o parcial, inclusive no Facebook ele fica mudo, só durante a transmissão é que ele fica normal, tá? Mas quem não assistiu e quiser assistir no Facebook, na nossa página, tá? O assunto foi adoção na visão da doutrina espírita, tá? Então a Cláudia falou, teve muita gente que comentou. Ana, quer comentar alguma coisa pra gente? Olha, você foi muito feliz em todos os aspectos assim, que você comentou, em todos os aspectos. Principalmente no poema que você deixou lá, que fala bastante você disse também, em a gente não julgar aquela mãe que abandonou também o filho, porque se não fosse através dela, talvez essa mãe adotiva não tivesse esse filho, né? Então é tudo planejado, eu acho que está tudo nos planos de Deus, e a palestra inteira foi riquíssima, mas eu acho que essa parte de contar a verdade, de fazer com que a criança, né, não se sinta querida e não abandonada, e que não guarde um rancor e guarde um sentimento de gratidão pela oportunidade da vida, né, que a mãe biológica deu. Enfim, porque a gente não pode julgar as pessoas, o que fazem, o que acontece na vida das pessoas. E como tudo está no plano de Deus, esses seres que foram, essas crianças, essas pessoas que foram adotadas, já estava escrito que seria esse amor, né? Então, sim, eu achei fantástico o modo como você expôs isso. Vamos lá, eu vi aqui, alguém mais comentou aqui, eu até agradeci já, acho que não foi a mais, mas a Zanine estava com a gente ontem. Nice falou, comecei a seguir, estou gostando, muito obrigado. Clélia sempre está com a gente, mas eu vi alguém comentou agora da palestra, a Fátima Martins, que estava ontem, foi ótima palestra de ontem, obrigado, Fátima. Quem não assistiu e quiser assistir, ou infelizmente ela não ficou depois talvez o YouTube libera que a gente entra lá explicando o motivo da gente ter usado, normalmente eles acabam aceitando, tá? Mas é um assunto muito delicado, estava falando isso com o Vado lá do nosso lar, sempre é muito complicado, né? Tudo que é muito emocional acaba sendo muito difícil de falar, né? E sempre tem vários ângulos, várias opiniões, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, porque às vezes acaba atingindo alguma pessoa que está pensando em fazer, ou que fez, ou que está nessa situação, e acaba balançando em relação a isso, né? Então, quando a gente fez alguns comentários em relação a algumas situações, principalmente a das pessoas que colocam inúmeras restrições ou algumas solicitações, exigências para adotar, e no meu modo de enxergar, eu, Alexandre, falando sobre isso, e nós percebemos isso, é muito difícil, porque na verdade a minha preocupação é nesse sentido, né? Nós estamos indo buscar o quê, né? É alguém que nós queremos que seja criado com amor, que nós estamos já acreditando que nós podemos dar como filho verdadeiro, né? E eu sempre digo isso, falei isso bastante ontem durante a palestra, que quando você fala com pais adotivos, eles não se referem aos filhos como filhos adotivos, ou a eles como pais adotivos. O Celso está falando aqui pra gente, ó, Celso, bem-vindo, Celso, não lembro de ter visto você antes. Nós temos aqui em casa 2 meninas adotadas. E aí esses depoimentos, algumas pessoas mandaram no particular, são muito bacanas para quem quiser colocar no ao vivo e não se sentir incomodado com isso, para reforçar muito isso, porque realmente as pessoas que a gente conhece, que a gente conversa em relação a isso, realmente não
não se definem como pais adotivos, e eles não se referem aos filhos como filhos adotivos, né? Eles se referem aos filhos e de que eles são pais desses filhos. Então, quem puder, tiver essa situação e quiser relatar, é muito importante, inclusive, para outros bate-papos nesse sentido. Uma pessoa que assistiu a palestra ontem me fez uma sugestão de um tema que me deixou de cabelo em pé, mas é válido, mas não estou preparado, não tenho conhecimento para isso, das crianças que vêm ao mundo através de abusos sexuais. Um tema extremamente difícil, que eu não tenho, por enquanto, essa capacidade de discutir tão abertamente isso, não. Mas, então, fica o convite para quem não assistiu e quiser assistir. O assunto foi adoção na visão espírita, tá? Aí já vimos bastante comentário, já são 9h15, só dar os avisos. Então, hoje são poucos. Hoje, mais uma vez, nós recebemos a doação da Leite Lete, lá de Descalvado, já há 2 anos, né? Que tem essa parceria com a gente, vem aumentando a cada período. Hoje nós recebemos 190 litros de leite tipo A a cada 15 dias, que são direcionados totalmente para o Asilo de Pederneiras, Assistência Vicentina, e quase quinzenalmente agora eles estão enviando para a gente iogurtes. Hoje eles enviaram 96 iogurtes grandes de iogurte natural. Então nós nem passamos para as nossas crianças porque eles não são muito fã. E lá no asilo eles usam. Então nós também acabamos doando para o asilo os iogurtes que a Lete mandou para a gente de novo, tá? Então mais uma vez chegou, está na página, quem puder compartilhar, eu sempre peço mesmo. É o que eu sempre falo, não só para valorizar a empresa que no momento de crise tão séria como nós estamos passando no país, além de manter a doação, sempre tem feito algo a mais. Então a gente fala que além de agradecer muito e valorizar muito a empresa, o intuito é de repente a gente despertar o interesse de outras empresas, outros empresários, outras pessoas, enfim, que tenham essa possibilidade ou que queiram fazer esse tipo de coisa. E aí está um exemplo fantástico, né? Que no meio de uma crise tão séria como nós estamos vivendo, a Lete tem, além de manter a doação, aumentou consideravelmente foi esse ano, né? Começo do ano, que veio de 120 quinzenal para 190 hoje, atendendo toda a demanda do Asilo de Pederneiras, tá bom? Falando de Asilo de Pederneiras, para quem é de Pederneiras ou daqui de perto, nós vamos ter o drive-thru do lanche de pernil, que é famosíssimo aqui em Pederneiras. Daiane está presente. Eu vi aí. Tá. Então, beijo da Lena para você. E tem o lanche de pernil, então, do asilo amanhã, é R$10 o lanche. Drive-thru, é só retirar lá. Muito, muito bom o lanche. E ajuda a Assistência Vicentina, que está passando um momento, como todas as entidades, muito, muito complicado. Tá bom? Gente, então para a gente tomar, eu acho que os avisos são esses. Na segunda nós tivemos o início do Sermão da Montanha, né, do Sermão do Monte, uma alegria muito grande, que foi a primeira a participar, foi o Vitor Hugo, menino de 21 anos lá de Uberlândia. Segunda-feira que vem nós vamos ter o Rafael Papa participando com a gente. Sexta-feira agora, quinta, amanhã nós não teremos, como a gente avisou que a partir de agosto nós não teríamos mais atividades nas quintas, ao vivo. Mas em compensação, na sexta, às 20 horas, nós temos a Célia Diniz, conversando com a gente das 8 às 9, 9h30, porque ela gosta de falar, e a gente tem um carinho muito grande por ela. Então, a Célia vai estar com a gente na sexta-feira, aqui ao vivo. No sábado, Educação Espírita Infantil. Eu ouvi ali, viu? Mas eu mandei um abraço para você, era para você ouvir mesmo. A Daiane. Então, sexta-feira a Célia, sábado de manhã nós temos a Educação Espírita Infantil, das 11 às 11h30. Domingo nós não teremos nada, e aí conversando com alguns amigos nós vamos fazer uma homenagem ao Dia dos Pais, com algumas surpresas muito legais. Nós vamos fazer um bate-papo eu e o Renato, mas tem muita coisa legal que deve acontecer com a participação de outros amigos, de outras pessoas queridas no dia. Mas vai ser um bate-papo meu e do Renato Vernaschi,
com essa participação aí, tá? Então, para o final de semana, até domingo, nós temos essa programação. Tá joia? Evangelização, educação, né? Sábado, falei. Sábado das 11 às 11h30, já falei. A Valéria está falando de Célia Diniz, muito especial e querida. Muito, né, Valéria? A Célia aprontou uma comigo que deixou eu, o Paulinho, mais sem graça ainda, né? E todo mundo que estava assistindo. Ela viu que eu estava ao vivo e ainda me pôs numa saia justa para fazer o encerramento da palestra dela, com oração e tudo mais. Mas deixa ela. Sexta-feira eu me vingo. Tá certo? Então, gente, retomando, quem está aí, ó, nós iniciamos a semana passada a Lei do Progresso, é a 7ª lei, né, que nós estamos estudando. Quem tiver com o livro na mão, Livro dos Espíritos, né, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso. Semana passada nós fizemos o primeiro item da Lei do Progresso, que foram 3 questões, se eu não me engano, né? Hoje nós vamos entrar na Marcha do Progresso, que seriam, né, da 779 a 785, mas são muito extensas e com muita coisa interessante e importante. Então nós vamos tentar fazer hoje da 779 a 782. Só que quem está com o livro na mão vai perceber que a 780 é a 780, a 780A é a 780B e a 781 também, 781 e 781A. Então, na verdade, vão ser 6 questões, se nós conseguirmos cumprir, né? Não sei se nós vamos conseguir nessa 1h e pouquinho, 1h10 que nós temos hoje. Nós até aceleramos o começo para ver se consegue, por conta disso. E ao que nós falamos, a Fátima está falando, Célia Diniz, que maravilha. Fátima, ela veio 2 vezes, ela esteve aqui com a gente presencialmente, é uma pessoa que criou um vínculo afetivo muito grande com a gente, muito querida mesmo. Fora a história de vida, né? Que eu já falei para ela que eu não vou perguntar, porque ela falou que se a Ana assistir, ela nunca mais vem para Pederneiras. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, Marcha do Progresso. Quem tiver com o livro na mão, quem tiver ainda e puder compartilhar com os amigos, com os grupos, lembrando que sempre o estudo é aberto para comentários, para perguntas dentro do assunto, né? O que não for o assunto, nós tentamos responder depois. Nós temos pedido, gente, quando for alguma coisa fora do assunto, para mandar via mensagem na página, porque a gente não tem conseguido entrar depois que termina em todos os comentários, tá bom? Viu, mas explica por que ela falou assim, a pessoa vai achar que ela tem ódio. Não, É que a gente foi em várias vezes, quando ela vem para cá, nós é que levamos elas para as outras casas, para os outros centros, e é claro que a gente acaba assistindo a palestra. E aí ela falou, a gente estava levando ela embora pro aeroporto, e ela falou para Ana, pelo amor de Deus, nós estamos combinando já desse ano, né? Falou, pelo amor de Deus, eu até volto, mas desde que vocês não assistam mais as minhas palestras, porque vocês já devem estar cansados. E não dá para cansar. Mesmo a palestra que é a do livro, não dá para a gente assistir uma vez só, e mesmo que você assista a mesma palestra da Célia, nós assistimos a mesma palestra dela, pelo menos nesses 2 anos que ela veio as 2 vezes para cá, umas 4, 5 vezes a mesma palestra. E ela fica incomodada. E lógico que nós sentamos na primeira fileira, que é para justamente judiar dela, né? Mas é tanto que ela vai mudar a palestra de amanhã, de sexta. Falou, não, eu vou fazer um tema novo, porque assim dá para a gente conversar de coisa diferente, porque senão vocês vão enjoar de mim. Eu não tenho esse perigo. Eu vou ler 2 comentários aqui, gente, e nós já vamos para as perguntas, tá? O Herbert: hoje o estudo para mim será bem difícil, perdi meu amado pai no sábado, dia 1/8/2020, mas tem que continuar minha caminhada. Herbert, conte com a gente, é esse o caminho, nós temos que continuar mesmo. A Jaque Lacerda que colocou, a Jaque me marcou muito, eu não vou esquecer mais, porque ela usa a imagem dela aí na página, para quem está vendo aí, é a nossa página, a página do estudo. Tem elogio a fazer, como sou nova aqui e fui no YouTube para acompanhar os estudos, e parabéns, vocês estão profissionais, melhorou os estudos. Melhorou? Que bom! Que bom, Jaque. Mas me surpreende mesmo. Nossa, é uma sensibilidade, não sei, eu fico emocionado de ver a sua foto. É absurdo, né? Chama muita atenção da gente, toca muito mesmo. Tá bom? E que bom que a sua opinião, que você acha que a gente melhorou. Isso é bom sinal, né? Se a gente piorar, você avisa também. Já avisa todos.
Gente, então só para todo mundo que está aí, por favor, né? Então, livro na mão, quem quiser acompanhar, senão a gente sempre deixa disponível, como eu falo para vocês, as questões que nós vamos tentar conversar. Nós vamos começar na 779. E como eu disse, o estudo, quando a gente abriu para os comentários e perguntas, realmente a gente tem visto e aproveitado demais os comentários, as perguntas, as respostas de muita gente que entra. E muita gente, eu falo isso sempre entre nós aqui, entre os trabalhadores, o que nos deixa muito feliz, além de tudo isso que a gente sempre fala, é que muita gente que entra continua. Eu estou vendo aqui a Cira, que entrou num momento muito delicado, a Dona Conceição, que está aí com a gente, pessoas que entraram em situações muito delicadas, que nos conheceram pela página, pelo canal do YouTube, alguns que não é a gente pouco faz transmissão ao vivo por lá, e que estão com a gente. Alguns viraram trabalhadores do Amigos do Bem, estão em todos os estudos, estão em todas as palestras. Isso nos deixa muito feliz, mas muito mesmo, não é da boca para fora. Cada vez que a gente vê e a gente comenta depois entre nós, o quanto que é legal, o quanto que é bacana a gente vê que essas pessoas que nos procuraram, que foram atendidas no atendimento fraterno, que viraram amigas e que muitos viraram trabalhadores do Amigos do Bem. É realmente muito, muito tocante para a gente isso, tá bom? Então, quem tiver com o livro na mão aí, 779, nós vamos tratar então Lei do Progresso. Nós estamos no segundo item da Lei do Progresso, tá bom? Marcha do Progresso. Ontem eu não vi o Acácio e hoje também. Acabei de falar, hein? Nossa. Ontem, acabei de falar, tô ligado em você, hein, Acácio? Toma cuidado com o que você apronta aí, que eu tô sabendo. Sentimos sua falta ontem e já não tinha visto você aqui. A Valéria está falando, nos enche de alegria permanente destes irmãos, muito, né, Valéria? E a Valéria é uma que me socorre muito no YouTube, porque para os outros não aparece quando a gente faz a transmissão ao vivo, aparece só para eles no Facebook. Bastante atendimento fraterno, a Valéria... Que vem de lá. E a Cira foi uma que a gente teve um cuidado muito grande no dia que estava o Tavinho, né? Estava lá no YouTube, eu pedi para a Valéria socorrer, a Valéria não estava ao vivo, porque estava com problema também. Enfim... A Valéria socorreu a Mônica, que está com a gente até hoje. Todo dia ela manda mensagem. Então, a gente fica muito feliz. Maria Barbosa, Centro Espírita Amigos do Bem, tanto no YouTube como no Face. Tá bom? Gente, vamos lá, ó. 8h20, quase 8h30, nós vamos ter 1 hora para a gente tratar desse assunto. Então, nós vamos começar na 779. Lembrando que a semana passada nós iniciamos na Lei do Progresso, fizemos o primeiro item. Primeiro item, foram 3 questões. E hoje nós vamos entrar no segundo item, que seriam da 779, vocês vão ver aí no livro, até a 785, mas como nós sabemos que nós não iríamos chegar até a 785, então nós vamos tentar fazer essas daqui assim mesmo. Acho muito improvável, porque tem muito assunto, tem muita coisa que nós acabamos conversando. Angeli, pela primeira vez, bem-vinda, tá certo? A Juliana está falando, boa noite, você não morre mais, como diz a minha mãe. É verdade. Ah lá, Jaque está falando, quando não estou aqui, eu vejo de manhã lavando a louça. Tá certo. Gente, vamos lá. Então, deu tempo de nós fazermos todos, deu tempo do pessoal chegar. Quem quiser compartilhar com mais gente, com os amigos, com grupos, por favor. E participem com perguntas, com comentários que nos ajudam demais. Eu não vi o Wagner e o Alexandre também hoje. Ainda não. Sempre nos ajuda muito. Vamos fazer uma enquete. Quem acha que a Cláudia tem que fazer Facebook porque ela não compartilha nada, porque ela não tem Facebook? Vocês não acham que isso é uma trabalhadora? Tá devendo? Hã? Eu trabalho de outro jeito. É no corpo a corpo. Vamos lá então, gente. Gratidão é nossa, Cira. Gratidão é sempre. A Marli, que está com a gente também, virou outra trabalhadora. Bom, gente, vamos lá. Cláudia Braz, como consultar? Cláudia, entra na nossa página. Eu não sei o que é o consultar para você descobrir a página. Entra lá, tem Centro Espírita Amigos do Bem no Facebook e no YouTube nós temos todas as transmissões, textos, bem-vindo, Vera, frases diárias, tá bom? Gente, vamos lá, 779, Marcha do Progresso. Quem estiver acompanhando aí, por favor, tá bom? Vamos lá, Cláudia. A força para progredir alia o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente.
mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Alguém quer começar? Posso começar. Vamos lá, quer começar da pergunta? A força, ele está perguntando, né? Se a força do progresso áurea o homem em si mesmo, quer dizer, já está com o homem, já está nele, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento, ou a gente progride só porque a gente aprende. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, conforme o tempo vai passando, né? A gente veio lá, nascemos simples e ignorantes, passando por mundos primitivos e vamos aprendendo, conforme o nosso aprendizado, e que a gente também tem um livre-arbítrio de acelerar esse progresso ou não, né? Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, por isso, por causa do livre-arbítrio. Tem uns que aproveitam mais o tempo, tem outros que não. E a gente nunca dá um passo para trás, a gente pode estagnar no progresso, né? A gente pode não querer evoluir no momento que a gente está. Dá-se então os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por isso que é tão importante, e a gente fala que nós somos todos irmãos, porque os mais adiantados dão a mãozinha para quem está lá atrás, para puxar para mais para frente e assim por diante. E se a gente não tivesse o contato social ou a convivência social, isso não seria possível. Como nós já falamos em outros estudos, as pessoas que vivem alienadas ou vivem solitárias, elas não têm esse contato social, né? Não tem como progredir e nem ajudar ninguém a progredir. Isso seria estacionar, né? É isso aí. Cláudia? E quando eu estava estudando, eu voltei, tá ligado à lei da sociedade, né? Que a gente tem que auxiliar, né? Cada um tem o seu nível, né? Uns mais adiantados, outros mais. Então a gente volta lá na lei que a gente já estudou, a lei de sociedade. Por isso que nós temos que viver, né? O isolamento, porque nós estamos aqui para auxiliar. Embora tem alguns que ainda, por mais que você tente, eles não, né? Como tem o livre-arbítrio, eles se negam a evoluir, a mudar, né? Mas a gente está aqui para isso. E acho que tem que respeitar um pouco o ritmo, né? Mas com limite. O muito importante dessa questão, acho que a Ana e a Cláudia já responderam perfeitamente o que seria o assunto, né? Mas o que é muito importante são duas coisas extremamente importantes nessa questão, e a Cláudia lembrou bem. Gente, sempre nós precisamos, isso é uma coisa muito importante em todos os estudos que nós fazemos. Sempre elas estão interligadas. A gente tem falado isso toda semana, né? Desde a primeira lei moral, não foi à toa que veio nessa sequência, não foi ao acaso que ele codificou dessa maneira, que ele estruturou desse jeito. Então nós percebemos sempre que estão todas elas interligadas. A gente tem falado sempre muito isso e a Cláudia lembrou bem agora. Duas coisas extremamente importantes nessa questão. Primeiro, ele fala que o homem se desenvolve por si mesmo, e vírgula, e risquem aí no livro, essa palavra que eles usam agora, naturalmente. Então, por que ele está falando naturalmente? Como eu sempre digo, a gente sempre conversa aqui com vocês, todas as vezes que nós lemos, ou estudamos, ou relemos qualquer uma das obras, e nós falamos isso muito nas parábolas. O Vitor Hugo, na segunda-feira, na abertura do Sermão do Monte, foi muito feliz quando ele comentou isso. Não tem nenhuma palavra colocada ali ao acaso, sem importância, que foi para dar liga só. Não. Então aqui, olha a resposta deles. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. O que eles querem dizer com esse naturalmente? Que lei que nós estamos estudando? Qual que é a lei que nós estamos discutindo? Não é lei do progresso? Então, se é uma lei, já fica claro, aquilo que nós falamos em todas as outras leis. A lei de destruição, tudo aquilo que nós conversamos sobre a lei de destruição, é uma lei natural. Então, se é lei, ela não muda. Então, lei do progresso. E eles respondem, nós precisamos gravar muito isso. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Progresso é natural.
A Ana falou, nós não retrogradamos. Não, nós evoluímos o tempo todo. Ah, mas não é possível, tem aqueles que ficam estagnados ali. Mas vai evoluir. Obrigatoriamente eu vou cumprir a lei do progresso. Por isso que eles usam essa palavra naturalmente. Então, ó, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. E tem a outra parte extremamente importante da resposta, que a Ana e a Cláudia comentaram. Simultaneamente, no mesmo modo. A Cláudia falou, cada um no seu passo, e a Cláudia já olhou e falou assim, de vez em quando não dá para aguentar a paciência. Foi isso que ela falou baixinho aqui, não sei se vocês ouviram. Mas mais importante dessa outra parte, que a Ana tocou no assunto bastante lá atrás, dá-se então que o mais adiantado auxilia o progresso do outro, por meio do contato social, que a Cláudia também depois comentou. Nós discutimos isso há pouquíssimo tempo, quando nós estudamos lei de sociedade. Então, de novo, o meu crescimento é individual. Lembra que nós conversamos várias vezes isso? O meu progresso moral é meu. Eu conquisto ele através do meu esforço, mas dentro de uma lei de sociedade. Então, aquela linka que a Cláudia falou, a Ana comentou, e depois a Cláudia falou, ela linkou em relação a justamente isso. Quer dizer, então, espera um pouquinho, então tem a ver com a lei de sociedade que nós já conversamos. Sim, o meu progresso é individual e natural, mas eu preciso viver em sociedade para que isso aconteça. Por quê? Porque aí eles explicam lá embaixo. Porque aí também é uma lei divina que o mais forte auxilie o mais fraco. E quando a gente fala lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que o mais forte auxilia o mais fraco, isso é obrigação, não é só fisicamente. É moralmente, é em relação a toda a questão social. O que você ia falar? Eu ia perguntar, que ele fala que o homem se desenvolve por si naturalmente. Aí eu disse que tem muita gente que ainda fica estagnada por um tempo, não vai, mas aí entra a lei de Deus, é naturalmente, mas tem uma hora que ele leva um empurrãozinho, fala, olha meu filho, já te dei tantas encarnações de chance, agora você vai de outra maneira, porque a gente vem às vezes numa condição social razoável, de aprendizado, mais fácil de aprender certas coisas e a gente não dá valor. E aí começa a apertar um pouco o círculo, né? Então você vem agora sem isso para você entender o que era dar valor àquilo lá que você teve e não deu valor ali na frente. Agora você vem, sei lá, com um problema físico porque você nunca deu valor ao seu corpo e parou por ali só usufruindo da matéria e trazendo as coisas materiais. Então, é natural porque Deus também dá um empurrão, né? A gente Sim, não fica parado. O que ele fala para nós é que assim, desenvolve por si mesmo naturalmente. Lei do progresso, nós vamos desenvolver. Mas a Márcia fez uma pergunta interessante que muita gente faz, eu vou aproveitar. Márcia Freire, que sempre está com a gente, ajuda muito. Alexandre, se eu vim para a evolução e involuir, ou seja, fazer um monte de tolices, essa que é a pergunta. Márcia, aí vai nisso que a Ana falou. Eu vou no máximo que eu vou conseguir com todo o meu esforço, ou com todo o meu desesforço, como você falou em evoluir, e usando os dicionários das crianças, dos nossos filhos. O máximo que eu vou conseguir, mesmo sem fazer nada, sem nenhum tipo de esforço, ou me esforçando muito para não fazer nada, é ficar estagnado. Regredir moralmente eu não consigo. E aí você vai perguntar assim para mim, talvez por isso a pergunta, e talvez venha esse comentário junto. Nossa, mas não é possível. E aquele ser que virou um ser horrível, era uma boa pessoa até uma determinada idade e depois virou uma espécie deplorável. Ele não era esse bom moço tão assim. Esse instinto todo, essa realidade dele moral, era essa que ele está apresentando. O que eu faço é o que eu sou como espírito. O que eu faço é o meu aprendizado moral. Então, se eu ainda cometo delitos graves perante a lei divina, é porque eu ainda estou nesse estágio. Eu posso estar recolhido, como nós já falamos um tempo atrás, eu ainda não deixei isso aflorar, porque não me foi nem sugerido e nem me dado a oportunidade. Na primeira chance que eu tenho, eu faço. Então ele não evoluiu, como você disse, ele não regrediu, ele não retrocedeu moralmente. Eu estou nesse estágio ainda.
Então, quando você diz, eu fiz um monte de bobagem e eu evoluí, não, você fez um monte de bobagem porque o seu padrão moral ainda é esse. Então, na verdade, é nesse sentido. Você não diminuiu a sua condição moral. A sua condição moral é aquela ali. Na verdade, de repente, eu não tinha ainda tido a oportunidade ou aflorado isso a ponto de eu ter executado o que o meu espírito tinha vontade de fazer. Mas retroceder moralmente, isso os espíritos nos mostram que não é possível, por uma das leis naturais, que é do progresso, que é o que nós estamos discutindo agora. Acredito que na hora do desencarne, onde a gente vai ver o que a gente programou, na hora que você desencarna, que você vai se deparar com a sua programação, né? Mas o moral mas o moral, você não conseguiu, não quer dizer que você andou para trás, quer dizer que você não conseguiu cumprir aquilo lá, aquela meta. E na verdade a sua condição moral é aquela ali. É isso que nós precisamos entender. O fazer um monte de bobagem, você fez um monte de bobagem porque aquele ali é a sua condição moral mesmo, né? Então, a Neuza está falando verdade, o livre-arbítrio é relativo mesmo. Até ali você escolheu, a partir dali a sabedoria divina age para você acordar e retomar mesmo as duras penas. Mesmo porque a gente tem um livre-arbítrio desde que eu não atrapalhe a evolução do próximo, né? Quando eu começo a atrapalhar demais a evolução do outro irmão, aí a bondade divina, né, a providência divina entra em ação ali pro meu bem, né, pro meu bem e pro bem da comunidade onde eu vivo, das pessoas com quem eu convivo. Né? O Acácio fez um comentário interessante, Alexandre, mas a recíproca também é verdadeira. Poderia estar um boçal execrável, mas melhorei e estou crescendo. Mas aí a caixa exatamente continua se encaixando na lei do progresso. E aí entra mais uma vez a conquista do livre-arbítrio e o que eu estou me esforçando para mudar, né? Se você quisesse ser um boçal execrável, você estaria sendo. Algo fez com que mudasse essa sua ideia ou esse seu sentimento. Alguma coisa fez com que mudasse. Foi a doutrina espírita, não foi? Foi o nascimento de uma filha, foi o conhecimento de uma religião nova, enfim. Alguma coisa aconteceu para que despertasse uma coisa que inclusive era latente em você. Porque isso, se não fosse latente, isso talvez não despertaria. Você poderia ter conhecido doutrina espírita, você poderia ter conhecido uma religião, você poderia ter se apaixonado por uma pessoa que fosse extremamente diferente do que você é, e nada disso fizesse com que você mudasse a chave. Então, continua sendo, não, isso não é o Alexandre que está falando, isso é uma lei natural, é uma lei de progresso. O que a Márcia falou é assim, mas se eu quisesse fazer um monte de bobagem, eu iria evoluir. Não, eu fazendo um monte de bobagem, eu estou sendo o Alexandre, independente do que eu aparentava ser. É aquilo que a gente sempre fala aqui nos estudos. Olha, o Alexandre do Amigos do Bem, o Alexandre do Amigos do Bem é um, o Alexandre às vezes da empresa é outro, o Alexandre pai é outro, o Alexandre marido é outro, e isso nós temos na sociedade aos quilos de exemplos, né? Pessoas que são uma coisa em determinadas situações e são outras completamente diferentes em outras situações. Mas qual é o verdadeiro? O da essência, o do espelho. Esse é o espírito que está existindo no Alexandre encarnado. Eu posso ainda não ter matado ninguém porque ainda não me foi dada a situação, eu não tive oportunidade. Mas de repente, numa situação de fúria, como nós já discutimos aqui, eu seria o primeiro a voar na jugular de alguém. Não sabemos, melhor não experimentar, né? Então é nesse sentido, tá bom? Vamos lá, 780? Não, porque... Tá. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas sempre o segue imediatamente. E aí, esse comentário é bom, nós vamos ficar um tempão dele. A Ana quer começar? Essa é uma discussão que a gente conversa muito, né? Uhum. Quer dizer, a pessoa pode ser moralmente elevada e intelectualmente ainda não ter a mesma graduação da moral. Tem gente que não sabe ler, não sabe escrever, em compensação tem a moral, tem o coração, tem muito maior do que muita gente que é letrada, doutorada, enfim, né?
Geralmente, quando a gente conseguir bater essas duas asas, que a gente fala que é o progresso moral e intelectual junto, a gente consegue a perfeição, né? Ou a angelitude. Mas enquanto nós estamos meio capengas, uma hora é a intelectual, outra hora é a moral, né? E aí, Cláudia? O que eu coloquei aqui é isso que você falou mesmo. Que às vezes desenvolve uma mais do que a outra. Às vezes usa a inteligência, né? O que não deveria. E aquele que não tem aquela inteligência, tem o que a gente chama de coração de ouro, né? Que atende a todo mundo, que ajuda, que ampara, mas não tem inteligência, não teve oportunidade, não teve inteligência, não conseguiu estudar, não é um doutor, digamos assim, mas o coração dele, moralmente, ele se desenvolveu demais. Mais do que aquele que teve o intelectual desenvolvido, né? Eu vivi com uma pessoa assim e sou grata até hoje, aprendi muito. Uma pessoa que não tinha ensino nenhum pelas dificuldades da vida, por ter que arcar com uma família depois que o pai morreu, a mãe morreu, arcar com todos os filhos, mas em compensação tinha moral, princípios éticos e um coração que eu não, até hoje é difícil achar. Lembra os dois exemplos da Cláudia e da Ana perfeitos. Por isso que eu falei que a gente conversa muito sobre isso e nós temos exemplos também 1000 para citar. Mas vamos na pergunta e na resposta de novo. Progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos não é tão simples. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então o que eles estão dizendo? Que o progresso moral vem de acordo com que eu cresço intelectualmente. Mas aí eles colocam uma vírgula. Mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, nem sempre as duas asas que a Ana citou do Richard Simonetti conseguem crescer exatamente na mesma proporção. Eu desenvolvo muito intelecto e sou um crápula moralmente. Esse nós temos exemplos muito maiores, infelizmente, do que ao contrário, do exemplo do que a Ana deu, de que nós temos pessoas moralmente extremamente elevadas e intelectualmente limitadas. O exemplo que a Ana deu, que é um exemplo que o Richard Simonetti sempre deu, é exatamente esse, que são as duas asas. O que é o ideal? Quando eu conseguir caminhar com as duas asas crescendo na mesma proporção. Que eu consigo alçar voo muito mais equilibrado. Por quê? Que o meu intelecto está próximo do meu moral. Eu consegui desenvolver o meu intelectual e ao mesmo tempo, moralmente, eu estou entendendo o que aquilo ali me serve. Eu estou crescendo intelectualmente e isso está sendo usado para o meu crescimento moral. Essas são as duas asas que o Richard sempre diz. Então, quando ele pergunta se um decorre do outro, eles respondem que decorre do crescimento intelectual ou moral, mas não sempre imediatamente. Nós precisamos entender que então o moral, muitas vezes, ou eles deixam muito claro, que ele depende do crescimento intelectual. Então o fato de nós falar, muita gente diz isso, né? Vai usar o exemplo de Chico Xavier. Mas Chico Xavier não tinha um intelecto tão desenvolvido quanto o moral. O Chico Xavier, homem encarnado. E o espírito Chico Xavier? Será que não teria o intelecto desenvolvido em todas as existências a ponto de fazer o que fez? Tá, mas será que se o Chico Xavier viesse com o intelecto realmente do perispírito dele, do que ele já tinha adquirido, nessa encarnação ele seria esse exemplo que foi? Porque aí ia falar, não, mas ele escreve com esse, por exemplo, Paulo Estevam, a parte toda de geografia, de história, ele escreve tudo isso porque ele estudou, ele sabe disso, ele sabe da... Mas aí nós estamos falando dos outros. Não, o espírito dele seria exatamente a mesma coisa. Estou falando de Chico Xavier. Então, ele veio uma pessoa limitada, assim, de estudo, né? E tinha, os livros dele eram psicografados com uma grandeza de detalhes de quem tivesse estudado história, filosofia, enfim. Os detalhes ricos de detalhe que ele tem, nem os grandes filósofos, historiadores têm a riqueza de detalhe deles. Então ninguém pode falar que ele só escreveu porque ele tinha aquilo intelectualmente. Não, mas nós estamos falando do espírito aqui, né? O crescimento intelectual e moral.
Nós não estamos falando do que os outros iam achar. Ah, mas se o Chico tivesse escrito e ele tivesse o intelecto desenvolvido, poderiam falar que... É o problema dos outros que queriam falar. Nós estamos falando do espírito. O espírito, a hora que eu cresço, as duas asas juntas, não seria possível a envergadura moral de Chico Xavier estar tão desequilibrada com o intelecto do espírito que estava habitando aquele corpo naquele momento. A Marli fez uma pergunta aqui do que a gente estava falando ali, agora há pouquinho, que eu acho que eu falei daquilo que eu falei que se eu poderia ser um em cada lugar. Se você é igual, independente de onde está, é ruim? Claro que não, né? Aí que seria o ideal, né? Esse que seria o melhor caminho. Mais algum comentário aí? Tudo bem aí? Vamos lá? A próxima. Né? Uhum. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Vai muito de encontro com o que nós estamos falando tudo, né? Mas querem fazer os comentários? Ele tendo inteligência, ele sabe que ele tem o livre-arbítrio, sabe diferenciar o bem e o mal, quer dizer, a responsabilidade dele vai ser maior sobre os atos. Porque se ele fosse lá no tempo que não tinha nenhum conhecimento, né, como a gente já falou, né, não tinha conhecimento daquilo, eu fazia porque eu não tinha, era uma coisa. Agora, eu tendo o intelecto desenvolvido, sabendo que eu tenho livre-arbítrio, tenho os dois caminhos, do bem e do mal, eu escolhi seguir o do mal, o peso sobre o espírito vai ser muito maior. Porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu fui pelo caminho errado. Em vez de eu fazer o bem para o próximo, eu fui lá e fiz o mal. Quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado. Não cabe, não encaixaria aí, né? Sim. Ana? Sim. Vamos lá, Nabi? Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E aí? O que a gente já falou, né? Às vezes a pessoa é esclarecida, mas não tem moral igual o intelecto, né? Vamos lá na pergunta dele, que aí nós vamos entender como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também. E aí nós podemos usar alguns exemplos, né? Quais foram as civilizações mais adiantadas em vários determinados momentos da história humana? É nesse sentido que ele está fazendo a relação. Quer dizer, várias civilizações que tinham o intelecto desenvolvido a ponto de conquistar vários outros povos, ao mesmo tempo eram os mais pervertidos. Isso é uma afirmação de Kardec que ele está perguntando para os espíritos. E aí? Aqui falou que é o equilíbrio, né? Que busca sempre o equilíbrio, mas que infelizmente muitas vezes ele usa para o mal. Eu, na hora que eu li isso aqui, eu pensei no Hitler, que ele era inteligente, só que ele só fez maldade. Quer dizer, ele usou o tempo todo a inteligência dele para o mal. Não houve esse equilíbrio aí. Você imagina se ele tivesse usado, né, tudo que ele a favor da humanidade. Eu nem pensei, eu pensei me veio na cabeça, sabe, as maldades, o que aconteceu, veio tudo isso. Quer dizer, uma pessoa inteligente, que eu acho que devia ter uma boa inteligência, mas usou tudo a favor de si, né? Acabou com quem estava por perto. A Cíntia foi mais para trás, que deve ser um dos povos que Kardec pergunta, os romanos, né?
E vários outros, por isso que eu falei, só nós tentarmos lembrar, e tenta lembrar de todos os povos que conquistaram grandes civilizações, como era esse processo em relação a isso, né? Quer dizer, na época dos romanos era um povo mais desenvolvido que tinha intelectualmente, provavelmente, né? E como é que foi usado isso, né? Que nem você falou o caso do Hitler. Nós usamos outro dia aqui o exemplo de Napoleão. Ó, 192, a Lourdes. Lembra, a Lourdes fez uma lembrança, gente, é que eu não consegui imprimir porque não caberia. Lá na 780 e aqui na 780B, no livro ele cita, ele pede para a gente ir na 192 e na 365. E a Lourdes colocou aqui, ó, a 192. Pode ser desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar por os outros intermediários? Resposta: não, pois o que o homem acredita ser está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas. A Lourdes está lembrando lá da 780, quando fala do progresso moral, acompanha sempre o intelectual. Então Kardec pergunta: pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos intermediários? E a resposta dos espíritos é não. E aí a resposta dos espíritos é não, né, Lourdes? Como a gente já estudou essa questão, porque nós temos que passar por todas essas etapas para nós termos o conhecimento. Por isso que ele usa o exemplo da 192 aqui, do progresso moral e intelectual. Para eu atingir a maturidade moral e intelectual, obrigatoriamente eu vou ter que passar e conhecer todas essas fases para que aconteça. Como ele nos diz, os espíritos nos falam o tempo inteiro que não há saltos na evolução, é simples de entender. O Pedro também está dando outro exemplo que me vem na cabeça. Os egípcios também são um bom exemplo disso. Quase todos os povos, né, Pedro, que tiveram o controle da humanidade ou de grandes povos em relação a isso, são exemplos claros disso. Que deram até saltos intelectuais, né? Grandes saltos. E foram grandes responsáveis pela mudança na humanidade, né? Então, mas não, moralmente não são compatíveis com então, mas as barbáries, né? Então, mas por isso que ele faz essa pergunta, e por isso que a Ana falou disso, né? Pergunta de novo, ó. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também. Quer dizer, intelectualmente eu me desenvolvi, eu me esforcei inclusive para isso, fiz várias atividades que fizessem com que a civilização crescesse e melhorasse, mas moralmente e a Cláudia usou o exemplo de Hitler, outros usaram o exemplo dos romanos, dos egípcios. Nós podemos pegar os grandes conquistadores, né? O tal do poder e da vaidade, do orgulho que ainda impera, né? Eu consigo ter o poder na mão com a inteligência, e aí eu uso, né, uma coisa ruim em vez de uma coisa boa. E a Fernanda está fazendo uma pergunta: e o Buda foi bom? Fernanda, aí é uma outra realidade, né? Aí não foi um grande conquistador, não foi nada. Esse foi um dos grandes avatares que nós tivemos na humanidade como exemplo moral, né? Independente de gostar ou não gostar da filosofia de vida, foi um dos grandes espíritos acreditar no nome de Cristo enviados, foi um dos grandes, as informações que nós temos pela espiritualidade, foi um dos grandes avatares enviados como um dos mensageiros, como um dos carregadores da Boa Nova, não do Cristo, mas a Boa Nova em relação. É que a gente fala ser cristão, mas tem outros que foram com a mesma ideologia, com os mesmos exemplos próximos de Cristo, né? Porque igual Cristo não teve nenhum, né? Espírito crístico igual ao de Jesus. Então, antes de você responder, só vou aproveitar, então você já responde o da Jaque. Mas só na Terra podemos ser espírito perfeito, ou na Terra em outro lugar, ou a perfeição só pode ser aqui na Terra? Aliás, a perfeição acho que não pode nem ser, difícil muito ser perfeito aqui na Terra. Os espíritos perfeitos vêm aqui como missão, né? Ou alguma outra maneira de ajudar sem ter que reencarnar. Só espíritos como Buda, Mahatma Gandhi, Jesus, enfim, Madre Teresa, tem vários aí que a gente pode
dizer que são de uma escala maior, com certeza que a nossa, não chegando próximo a Jesus. Jesus ainda é o Cristo, né, o governador deste planeta, na esfera crística, mas e vieram todos esses, Chico também, missionários, né? Missionários. Mas na Terra nós vamos ter pouquíssimos desses, tá? Sinto informar. A gente que para contar nós, né? Nós provavelmente, nós aqui hoje encarnados, provavelmente não viveremos a realidade de Espírito Perfeito na Terra. Quem perguntou? A Jade. Ô Jade, mas eu acho que Jaque. a gente pode ser que a gente não consiga ser um Chico Xavier, ser o Buda, nem Madre Teresa de Calcutá. Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho para o nosso próximo, já está tão bom, já é um passo tão grande na humanidade, porque se cada um fizer um pouco, talvez um dia a gente chegue, claro, talvez não, com certeza chegaremos à esfera crística, igual Jesus. E Jesus também já deve ter passado por esse momento como a gente passa hoje, fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que ele progrediu também dessa maneira, talvez mais rápido que a gente, mas ele passou por todas essas etapas. Então, dentro do nosso viver, dentro do nosso conviver socialmente, família, cidade, trabalho, a gente pode ser sim grandes pessoas, eu acho, grandes enviados do Cristo. Eu acredito nisso. Né? Mas respondendo, Jaque, mas só na Terra podemos ser Espírito Perfeito? Ou não na Terra em outro lugar, ou a perfeição só pode ser aqui na Terra? Espíritos perfeitos na Terra, Jaque, só alguns mensageiros. Na realidade que nós vivemos hoje, no planeta Terra, que é prova e expiação ainda, nós só teríamos esses exemplos. Então os espíritos comuns, que somos nós, provavelmente não seremos perfeitos aqui na Terra, seremos em outros orbes, em outras realidades. Aproveitando, acho que o que nós falamos agora dos pervertidos, a Raquel está fazendo um comentário aqui, ó. Estava assistindo uma live de mães sobre youtubers, como manipulam a mente das crianças e adolescentes. São pessoas extremamente inteligentes, porém implantam ideias racistas, fascistas de forma oculta, sem que a maioria dos pais percebam. Usam a perversão e outros. E aí, vocês acham que isso cabe nessa realidade? Sim. Inclusive, ideias suicidas, né? Um joguinho, e o ano passado, eu comentando com as minhas alunas, esse ano não deu tempo, elas falaram assim para mim, olha a maldade como que é. Professora, a gente olha, parece que é um desenhinho. A hora que a gente entra, é um desenho inocente que está ali, eu não cheguei a ver. Mas eles falaram que não tem nada, a hora que eles entram para ver o que é que começa, sabe, as perguntas, Eu não sei, falei, então sai. Ela falou, começa o joguinho que leva, falei, então chama a mãe e sai. Falei, quando vocês percebem, então vai muito além disso daí, né? Essas ideias. Eu acho que o que a Raquel quer dizer é nesse sentido. São pessoas inteligentes sim. que se usam da inteligência, mesmo aqui na realidade que nós estamos, para fazer o mal. E aí, gente, nós podemos não generalizar, mas quase generalizar. Se tiver alguém aí vai brigar comigo, mas nós podemos usar isso com vários políticos, né? Que nós temos hoje não só no Brasil como no mundo. Quer dizer, as pessoas são extremamente inteligentes, boa parte delas, e usam isso para o mal. E usam isso em benefício próprio. Gente, as pessoas usam, por exemplo, como a Raquel disse aqui, a internet, eles usam a internet de uma maneira, usando a inteligência e o que eles têm de informação, para lançar vários problemas dentro da vida, como disse o Alexandre, fake news, várias outras coisas. Isso é totalmente programado para destruir as pessoas. Isso é totalmente programado. Maldade programada. Sim. Existe uma parte da população que só trabalha com isso. Não, mas eu acho que a Raquel usou justamente nesse sentido, né? Quer dizer, eu sou extremamente inteligente, intelectualmente eu sou inteligente, mas moralmente eu sou um lixo e aí eu me aproveito. Que são as duas asas que nós comentamos agora há pouquinho, que andam separadas em relação a isso. Eu vou responder essa, Jaque, embora não seja pertinente só isso, mas a gente usou o exemplo. A Jaque está perguntando se Jesus teve várias encarnações. Aqui na Terra, uma só, tá? Por isso que nós comentamos agora há pouquinho que são... Aí, Raquel, então, a Raquel está falando que foi isso que ela quis dizer. É nesse sentido, mas então é bem isso, né, Raquel? Eu uso
esse é um dos exemplos. Aqui na verdade, aqui ele falou em povos mais esclarecidos são os mais pervertidos, nós somos nesses grandes conquistadores, mas como nós usamos lá na de cima, né? Se o progresso moral acompanha sempre o intelectual, nesse caso, não, né? O intelectual veio bem antes, muito mais desenvolvido, e o moral simplesmente não. A Lourdes está me ajudando e colocou a 365, que eu falei que é usada na 780 e na 780B. Obrigado, Lourdes. 365, então, ó. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele, e cada um tendo uma aptidão, refletindo reconhece que é absurdo o espírito ter todas as aptidões, certo? Vamos lá então, nós já vamos para 781, é isso, né? Deixa eu só ler da Isabel, que falou que estava lá no outro estudo agora, que chegou agora com a gente aqui, ó. Eu também acho que não seremos perfeitos como esses missionários que vocês disseram, mas podemos ir fazendo a nossa parte. É o que a Ana falou agora, Isabel. Aliás, o que a Ana falou agora, a gente tem falado isso, tem insistido muito isso nas palestras. É que aqui nós estamos usando as questões do livro, mas em relação a ser perfeito, de nós provavelmente não conseguimos chegar a espíritos perfeitos hoje na Terra, porque a Terra ainda é um orbe que habita a maioria, a sua grande maioria de espíritos em prova e expiação, condição moral. A preocupação e o interesse em fazer o bem é nossa. Isabel, isso colocou o evangelho em prática, né? Não é só ter o evangelho embaixo do braço, ou decorado, ou para palestrar, mas é colocar o evangelho em prática, na verdade. Ela está agradecendo, eu acho que respondeu. Obrigado, Isabel. Vamos lá então, 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. O de ficar, como é que fala? Só atrapalhando ali, né? Enrolando. Sabe aquele não sei o que lá, mas também não sai da moita? É aquele lá. Ai. E aí? Já falei. Não, gente, mas a resposta dos espíritos é muito clara, né? Então. Ó, tem o homem, Kardec pergunta, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, porque vocês já falaram para nós, ele está falando aqui, né? Lá desde a 773, que lá da lei do progresso, que o progresso é inevitável, que é uma lei natural, que as coisas vão crescendo, enfim, que é uma lei natural, o progresso do espírito, o progresso vamos pensar na humanidade, da humanidade de uma forma geral. E aí ele faz uma pergunta extremamente interessante, né? Vocês estão falando para mim tudo que, o progresso acompanha sempre lá intelectual, então o progresso é inevitável, é uma lei divina, e aí ele faz uma pergunta que parece extremamente simples e não é tão simples quando ele pergunta: tem o homem, já que eu tenho livre-arbítrio, já que eu tenho tudo, o poder de parar a marcha do progresso? E a resposta dos espíritos não poderia ser diferente, porque se a lei do progresso é uma lei divina, não. Mas tem às vezes o poder de embaraçá-las, de atrasar, de complicar. Vamos dar um exemplo muito claro que a gente já usou várias vezes, como eu já disse várias vezes, a espiritualidade vem falar para nós que Napoleão era um espírito extremamente evoluído e que vinha para fazer uma mudança muito grande no planeta. Certo? E estava conseguindo, não estava? Chegou num determinado ponto, que a Ana falou agora há pouquinho, eu descobri que eu tenho o poder de praticamente conquistar o mundo na minha mão. O mundo está aqui, ó. Eu mando isso daqui tudo agora. Aqui, banana para você, que eu vou querer igualdade e fraternidade. E eu vou continuar querendo mandar. Eu vou continuar sendo o dono do mundo. Então o que ele fez? Ele conseguiu paralisar o progresso? Não, mas eu embaracei, eu atrapalhei, eu embacei o negócio, eu compliquei o que poderia ter feito um acelerar do processo de progresso, eu simplesmente estagnei. Ou a Cláudia deu o exemplo de Hitler, não era um grande intelecto que poderia ter feito maravilhas para a humanidade e usou para o lado perverso? No caso de Napoleão, para nós a espiritualidade, as informações são muito maiores ainda. Eu vim com um objetivo, com uma missão de uma mudança muito grande em relação à humanidade para o bem.
Chegou num determinado ponto, onde que eu descobri que eu poderia, ou que eu vou ser o dono do mundo, que eu vou ser o cara, eu não, para com isso. Então aí o que eu faço? Em vez de acelerar a marcha do progresso, eu acabo atrapalhando nisso daí. É só nesse sentido que eles estão falando. Tem um comentário da Cristina, e é isso que você quer ler? Cristina, vou ler o seu comentário. Nessa pandemia hoje, o isolamento pode fazer com que as crianças se transformem em individualista por viver com a mente fechada, sem conviver ao mundo social. Não será todas as crianças, mas corre o risco dessa geração que começará a desenvolver dentro de casa, espíritos fechados. O que acha? Me corrija se vou entender. Olha, Cristina, é um momento que nós estamos passando, né? É um momento. Eu acho que esse momento não é que está fazendo as crianças se transformem em individualistas. Eu acho que é uma oportunidade de se conviver com a família, na verdade. É uma oportunidade de se conhecer o filho que tem, de conhecer os hábitos, de se conectar novamente, de ter mais tempo com a família. Eu acho que é o contrário. Essa pandemia não vai ser eterna, para chegar ao ponto de transformar as crianças individualistas a ponto de não querer conviver mais com a sociedade, né? Eu acho que veio essa pandemia como uma maneira de falar, ó, pera um pouquinho, vamos parar, vamos dar uma freada aí, vamos conhecer quem vocês têm de filhos, quem vocês têm de pais, como é que funciona realmente na escola, olha só o que essas crianças fazem na escola, olha que as professoras passam na escola, para quem acha que professor também não tinha, né? Professor, é super fácil ser professor, e hoje algumas coisas foram modificadas devido a essa pandemia. Não acredito, posso estar falando besteira, agora vou falar como Ana, não acredito que esses meses de estar em casa vão fazer que as crianças sejam completamente individualistas. Ô, Cristina, eu vou um pouquinho mais longe, também é uma opinião. Embora a gente não goste muito de dar opinião pessoal, mas será que essas crianças já não estavam sendo individualistas? Com toda essa abertura de internet que nós temos hoje, nós percebemos por nós, né? Quantos de nós, adultos, sem pensar em pandemia, que estávamos com acesso ao mundo e restritos a um celular na mão? Será que nós já não estávamos vivendo essa individualidade tecnológica, por exemplo, em relação a tudo isso? E será que a pandemia, nesse sentido, que nem outro dia o Tato aqui se desculpando, porque alguém falou para quando ele citou bendita pandemia, que as pessoas ficaram revoltadíssimas, e foi nesse sentido que ele quer dizer, será que não tiveram coisas, e nós estudamos isso, coincidentemente, durante o período da pandemia, os flagelos destruidores, dentro da lei de destruição, será que não tiveram coisas que essa pandemia veio para justamente fazer com que a gente enxergasse de forma diferente, com um olhar diferenciado? Por exemplo, descobrir que nós temos filho dentro de casa, descobrir que nós temos pais dentro de casa. E isso não é só o lado do filho para o pai, é do pai para o filho. Será que nós descobrimos será que agora nós somos obrigados a descobrir que nosso filho usa a internet para ver joguinho? E descobrir como ele se comporta dentro da escola, porque... Não, como ele é. Como ele é. Como ele é, porque nós estávamos fazendo da escola depósito e queremos que... Isso nós ouvimos sempre, não são todos, nós não vamos generalizar, mas nós tivemos e temos exemplos de boa parte da população que transformou a escola em lugar para educar filho. E escola, nós sabemos disso, que a educação é de dentro de casa. A escola está lá para ensinar o ensino. O que tem de ensino, o que tem grade curricular. Educação básica, educação, saber o respeito, saber respeitar, saber conviver, saber compartilhar é de casa. Isso não é responsabilidade, nunca foi, na verdade, responsabilidade de professor. Nós, sociedade, é que no momento que foi muito mais interessante por comodismo, nós transferimos essa responsabilidade. Será que nesse momento não serviu para isso também? Isso não quer dizer que são todos. Isso não quer dizer que somos todos nós iguais e que agimos dessa maneira, todos de uma maneira igual, e que todos agiram dessa maneira, e que todas as crianças são egoístas, e de que todas as crianças eram assim ou não vão ser assim. Muitos, talvez, você tem razão, muitos vão se tornar individualistas, porque eu estou vendo o meu mundo fechado hoje, eu não convivo mais com o outro. Mas o meu questionamento em relação a isso é que
Eu acho que muitos já estavam vivendo esse individualismo, porque você não tinha um contato maior, isso os professores podem dizer, de crianças na escola como eu tive com os meus amigos de escola, por exemplo. Não sou tão velho assim, mas não são, o convívio é completamente diferente. Eles têm o contato no celular, eles têm 45 em cada grupo de WhatsApp. E outra, a lei da sociedade é uma lei divina, né? A lei da sociedade é uma lei divina. O flagelo destruidor, como a gente já estudou, não é por acaso. Então, assim, Deus não viria para destruir a lei da sociedade, fazendo com que a gente ficasse um certo tempo em casa. Não está dentro da lei de Deus. É exatamente um tempo necessário, talvez, para que as pessoas se conheçam e conheçam o mundo que estavam vivendo, porque muitos pais não conheciam seus filhos, não sabiam o que eles eram capazes de fazer, de bom ou de ruim. E então, Deus não pode ir contra uma lei dele. Se ele tivesse certeza que todo mundo que fosse ficar em casa vai virar individualista, ele não teria esse flagelo destruidor. Não acredito. Eu acredito que veio para a gente se conhecer mesmo. Tem muita gente falando perfeita colocação, tem muita gente falando assim no condomínio, funcionário não está educado também. Não vamos falar em condomínio, que senão o Acácio já se empolga. Mas, gente, como a Ana disse, acaso não é. Então, a pandemia, a situação que nós estamos vivendo, agora, vai de novo o que nós já conversamos também. Cada um vai aproveitar essa situação por qual nós estamos passando da melhor forma. Nós continuamos, vou citar exemplo de novo, que nós estamos falando só das crianças, os coitadinhos das crianças, dos anjinhos, mas nós não falamos isso todo dia. Quantos adultos estão fazendo churrasco toda semana? Quantos adultos estão fazendo festa toda semana? O infeliz do meu vizinho, toda quinta-feira tem 45 carros na porta da casa, que convive com mais 45, que convive com mais 45, enfim. A pandemia serviu para isso daí? Não. Isabel, esta pandemia veio para nos ajudar a evoluir, mas se vamos sair dela evoluídos, aí é com a gente, exatamente. Perfeito, Isabel. Isso nós temos falado toda semana. Resumiu. Você usa da melhor forma possível. Ela veio para ensinar, com certeza, como um flagelo destruidor. Isso nós já discutimos. Nem me fala em criança em condomínio. Então, isso nós já discutimos, que é um flagelo destruidor e que veio para nos ajudar. O flagelo destruidor nós estudamos, não é para acelerar um processo na humanidade. Se vai acelerar, é uma outra questão. Em vários países nós percebemos que sim. Em vários grupos de sociedade nós percebemos que sim. Em outros não. Por que nós estamos vivendo essa dificuldade tão grande? Gente, eu não vou nem entrar em relação à política, por favor. Não entendam assim. Mas qual a grande dificuldade? Nós estávamos falando isso outro dia com a Carolina, que ela estava aqui, minha filha. Por que a grande dificuldade do Brasil está sendo superar a pandemia? Se é verdade os números ou não, não vou nem discutir. Mas por que é complicado? Porque nós não temos um pingo de disciplina. Porque nós somos incapazes de nos isolar como deveria ter sido feito. Nós somos incapazes de usar máscaras no supermercado. Nós somos incapazes do cara fingir que passa a mão no álcool gel para levar vantagem e fingir que passou a mão no álcool gel para entrar no mercado. O infeliz finge que põe só para enganar o cara do mercado, como se ele estivesse enganando o cara do mercado. Esse é o grande problema que nós estamos tendo. A ponto de ter que ter multa. Mas nós estamos tendo. Para usar máscara. Essa situação é que. Então, qual o grande problema que nós estamos passando na pandemia? É que nós não temos um pingo de disciplina para ter aproveitado sobre isso. Então, se nós vamos aproveitar esse flagelo destruidor, que nós entendemos até agora que deva ter sido mais um, se nós vamos aproveitar toda essa dificuldade ou não, problema nosso. Gente, vamos que dá tempo da gente fazer mais para terminar, vai. Agora é A, né? 781A. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Pode fazer o comentário, porque aí vai dar pano para manga. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada
porém não anulada, por leis humanas más, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Vamos lá? A gente já falou bastante disso, mas vamos comentar sobre isso, né? Vamos lá? Pode falar, tá bom. Nós já falamos bastante desse... Eu vou fazer só um comentário na primeira frase que a gente sempre discute, né? Que se deve pensar os que tentam deter a marcha do progresso, fazer uma maneira retrograde? Resposta dos espíritos: pobres seres, que Deus castigará. Espírita já fica arrepiado. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Gente, muito importante. Olha lá. Deus não castiga ninguém, a Fernanda está falando, a gente que procura. Fer, é muito importante a gente entender isso, para a gente não ir para o lado que a gente infelizmente enraizou, ou enraizaram para a gente, né? Na gente. Pobres seres que Deus castigará, serão levados, eles complementam, serão levados de roldão pela torrente que procuraram deter. O que eles querem dizer com isso? E o que você acabou de falar, Fer, Deus não castiga ninguém, a gente procura. Ou seja, eu não consigo deter a lei do progresso. Ela é uma lei divina, lei natural. O que vai acontecer comigo se eu tentar fazer isso? Se eu tentar fazer com que isso não vai adiantar? A resposta dos espíritos: serão levados de roldão, serão levados juntos pela torrente que tentaram deter. Porque o progresso é inevitável. Eu vou ser levado junto. Se eu estou num planeta que está progredindo, a maioria está progredindo e eu não consigo progredir, há muitas moradas na casa do meu pai. Ué, dá licença, filho, você está atrapalhando aqui, eu já te dei chance, mas a maioria está nesse grau e você não está. Então eu pego você e coloco no grau que você esteja, para você não atrapalhar o progresso da humanidade. E esse olhar que a Ana está falando, esse é o olhar nosso do castigo. E para o pai não é um castigo. Esse é o... Né? Como que chama? O pecado original. Esse é nesse sentido, nós nos sentimos castigados, porque eu não estou fazendo o que eu... Nós não fazemos assim quando pai e mãe falam que não é para fazer o que nós queremos. Tu vai chegar de madrugada? Não é para chegar de madrugada. Eu chego de madrugada, semana que vem você não vai sair. É castigo ou é simplesmente colheita do que você faz? Você não combinou comigo? Você não falou para mim assim, ó, não vou chegar tarde? Então tá bom, se você chegar tarde, semana que vem você não vai sair. É castigo isso? Ou é um combinado? Você deu a sua palavra para mim, nós combinamos uma coisa. E aí nós estamos falando aqui de uma coisa pior, que é uma lei natural. Você vai acelerar o processo, você vai participar do progresso natural. Mas eu não quero atrapalhar ainda. O que vai acontecer com você? Dá licença. Você vai ser colocado numa situação que você vai se colocar no seu devido lugar. Simples assim. Então é nesse sentido o castigo, que nós ainda, muito infantis, entendemos como castigo divino. Quando nós falamos que nós não vamos para o planeta de regeneração, é de que Deus então vai banir a gente do planeta Terra. A gente olha como castigo porque a fatia dos planetas, né, do prova expiação, por exemplo, nós estamos numa fatia que a gente tem internet, televisão, um monte de coisa, né? Mas a gente pode também ir lá para um planeta de regeneração, onde ainda nós estamos lá, tipo, na época da caverna, né? Mas na Idade da Pedra, um pouquinho mais à frente. Vamos lá, sem banheiro, sem celular. Gente, sem imaginemos, bebê, sem imaginemos, não precisa pensar em muito lá na Idade da Pedra, não. É. Imagina hoje, nós com conhecimentos adquiridos, nós acabamos de escutar. Sem banheiro, sem celular. Acabamos de escutar. Acabamos de escutar que o progresso intelectual faz com que a gente cresça o moral. E aí então eu já conheço, tudo isso foi adquirido. Eu já conheço tudo isso daqui. Eu já sei que tem fogo, eu já sei que tem chuveiro elétrico, eu já sei que tem carro, eu já sei que tem avião. E aí eu simplesmente descubro
volto para uma realidade, não precisa voltar na Idade das Pedras, eu volto numa realidade de um planeta há 300, 400 anos do que era a Terra. Vamos piorar no Brasil. Se nós voltarmos a 200, nós vamos voltar numa realidade que nós tínhamos escravo, ou éramos escravos. Então não precisamos nem pensar tão distante assim. Nossa, eu vou voltar e eu vou ter que descobrir a roda. Não, não seja tão pretensioso. A divindade não vai ser tão bacana com você, assim, ao ponto de fazer com que você descubra a roda. Mas você vai voltar numa realidade próxima do que você moralmente se encaixa. Que você vai fazer, como nós citamos aqui em cima, que você, um pouco mais evoluído, vai ajudar os seus irmãozinhos com conhecimento menores e que você vai ter tempo para evoluir. E aí, como o seu perispírito adquiriu já algum conhecimento, já sabe que você teve num mundo melhor, num lugar melhor, é esse castigo aqui que ele está falando. Quer dizer, não é um castigo que Deus impõe, é que você vai sentir muita diferença do mundo que você estava para o mundo que você está. É aí que eu sinto. E aí é que eu sinto que Deus foi ruinzinho comigo. Aí eu falo castigo. Deus me mandou para aquele lugar lá. E não é para onde vocês pensaram. Deus me mandou para aquele planeta ali que é onde eu me encaixo. Então, na verdade, não é castigo. E aí, se nós tivermos ainda uma condição um pouquinho melhor de entendimento verdadeiro, nós vamos conseguir enxergar isso não como castigo, mas sim como mais uma oportunidade divina de crescimento. Olha, não adiantou, né, filho? Você tentou, eu sei. Mas volta. Volta como? Na situação que a sua condição moral dá. E outra, vou te dar ainda uma chance de você ajudar. Douglas, não é regredir, mas isso não é regredir. É o planeta, onde eu estou convivendo, a humanidade está evoluindo e eu não estou evoluindo. Uma camada não quer evoluir. Eu não estou regredindo, eu estou pegando só, tirando num planeta que está evoluindo e me colocando no lugar onde eu me encaixo. Douglas, para exemplificar para você, talvez a dúvida tenha ficado para mais gente. Para quem não viu aí, o Douglas fez a seguinte pergunta, ó, mas o Espiritismo não afirma que o Espírito não regride? Para você entender isso que nós colocamos como exemplo, é assim, Douglas. Hoje nós estamos em prova e expiação, certo? Já estivemos em mundos primitivos, nós estamos no segundo degrauzinho, prova e expiação. Muitos dizem que nós estamos indo para a regeneração. Tudo bem? Beleza, então nós estamos no segundo degrau indo para o terceiro. Só que essa fatia, esse pedaço dessa faixa chamada prova e expiação, ela vai desde quando nós descobrimos o raciocínio, certo? Nós já conversamos sobre isso. Quando o homem começou a raciocinar por si, criar pensamentos sociais com discernimento. Então, tenta imaginar quando isso começou. Prova e expiação. E nós estamos em 2020 com essa tecnologia que nós estamos vivendo hoje. Então, a fatia de prova e expiação, ela é desse tamanho. Por isso que eu te falei. Então, a realidade do planeta que viveu a escravidão era prova e expiação. Entendeu? Então, o que vai acontecer comigo, Alexandre Espírito, que provavelmente não vai ter condição na próxima de reencarnar num mundo de regeneração, porque eu não estou preparado moralmente para isso. Eu continuo em prova e expiação, não regredi. Eu continuo em prova e expiação. Em que momento? Aí, dentro dessa fatia, que ela vai oscilar desse momento que eu te falei, do raciocínio sequencial até 2050. Então, essa fatia nós estamos em prova e expiação. Então, eu não regredi, eu continuo me encaixando nessa realidade. A minha condição moral é que vai me encaminhar para essa realidade aí. Eu acho que aí fica mais fácil para você entender. Então, meu espírito não regride nunca, moralmente. O que eu não vou conseguir é dar o salto de prova e expiação para a regeneração. Como eu não consigo fazer isso, a minha próxima encarnação é em prova e expiação de novo. É a realidade que eu me encontro agora. Só que essa fatia de prova e expiação ela é muito grande. O que não vai acontecer, e aí seria retroceder, é o meu espírito de Alexandre, que já viveu em prova e expiação, voltar para uma realidade do mundo primitivo. Isso seria retroceder. Entendeu? Então, para a gente entender, ficar muito claro é isso. Eu tenho essa fatia grande de período de tempo
tempo na realidade da Terra, do planeta Terra, que vai desse até 2020. Quando eu for reencarnar, eu vou reencarnar num planeta nessas condições. Então, por isso que eu dei o exemplo. Eu posso reencarnar numa realidade, por exemplo, que o planeta Terra se encontrava há 300 anos atrás. Eu estaria em prova e expiação. Então, meu espírito não retrogrediu, ele não retrocedeu. Ele continua vivendo na mesma realidade que eu me encontrava quando desencarnei. E como eu não consegui ir para a regeneração, eu fiquei na mesma faixa. Eu fiquei no segundo degrau. Só que esse degrau é muito grande. É isso que a gente não entende muitas vezes. Essa faixa de período, o primitivo está desse tamanho, o da prova e expiação está desse, regeneração vai estar, o outro vai estar e os mundos felizes vão estar. Só que cada um desses degraus ele tem um período grande, aonde eu posso me encaixar. Então eu não retrocedo, mas eu me encaixo dentro dessa realidade. Talvez aí eu tenha respondido. Se eu não respondi, depois você entra e eu faço a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer a próxima para a gente tentar encerrar. Eu vi que tem mais várias perguntas, mas a Vera está falando, na casa do meu pai há muitas moradas. Neuza falando que foi perfeita a explicação. Obrigado. E se tiver alguma dúvida, por favor, entra no particular depois que a gente conversa, tá bom? Então nós vamos fazer a 782, gente. Não há homens de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não está, assemelham-se a pequeninas pedras, que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Deixa eu só, antes da gente entrar nessa, só responder essa daqui, que a Vera fez uma afirmação. Mas posso ser encarnado em outro planeta? Sim, Vera, com certeza. É que eu dei o exemplo da Terra por conta desses estágios que a gente tem. Tanto que, se o planeta Terra estiver pronto para os espíritos que vão habitá-lo forem de regeneração, eu, Alexandre, que provavelmente não estarei com vocês no planeta de regeneração, vou ter que ser colocado em uma outra casa, em um outro planeta, aonde está nesse momento, ou no meu próximo reencarne, vivendo um momento de prova e expiação. Então, quem de nós não estiver preparado para um planeta de regeneração, que será a Terra, nós vamos ser encaminhados para um planeta que se encontra no estágio que hoje a Terra se encontra, ou se encontra no estágio desse período todo que nós falamos agora, que é de prova e expiação. Tá bom? Douglas, então você entendeu, né? Que bom. E se tiver mais alguma coisa, Douglas, a gente tenta conversar. Vamos fazer de novo a 782, só para a gente terminar, gente. Não há homens que de boa fé obstam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não está. E a resposta dos espíritos que eu adoro. Assemelham-se a pequenininhas pedras, que colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Vocês querem comentar esse para a gente encerrar? O homem pode tentar evitar, mas ele é tão pequeno diante da lei de Deus que ele não vai conseguir. Ele tenta, mas conseguir, graças a Deus, ele não vai. Né? Atrapalha um pouquinho, né? Vai atrapalhar, vai incomodar, mas, é o que eles estão falando. O exemplo é muito conseguir. bacana, né? Eles falam exatamente isso. Falam, ó, eu tento fazer no programa acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, veem que ele não está. Eles acham que não estão atrapalhando. E os espíritos respondem exatamente o que a Cláudia falou. Falou, ó, eles podem até tentar atrapalhar, mas o esforço deles, por maior que seja, é tão pequenino dentro da lei do progresso, dentro da lei natural, dentro da lei divina, que eles não vão conseguir fazer com que pare a marcha do progresso. Essa que é a resposta. Ana, quer fazer comentário? Não, acho que já fechou. A Márcia está falando, eu irei sim no plano de regeneração, sou otimista. O Acaso está falando, Edmilson Zanon, se o Alexandre não estará, nós dois onde estaremos? Gente, eu tenho certeza absoluta que não vai rolar, Márcia, não. ajuda nós, por favor. A gente ergue a mão, ela puxa. Sabe aquele negócio de puxar o que tá lá atrás? É. Puxando. Nós vamos atrás de você, fica tranquilo. Eu grudo no seu pé, se ela te puxar. Eu grudo. Gente, só dando uma voltadinha, porque nós conseguimos encerrar até 782, só para ver aquela hora que eu estava dando a explicação, eu vi que tinha bastante comentário, só para ver se tem alguma coisa. O Pedro está fazendo um comentário fantástico.
Hoje, com a tecnologia, não precisa ao centro espírita escondido e nem dar satisfação para os outros sobre o que for fazer lá. Ótimo esse comentário, Pedro. O pai diz que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Os espíritos não regridem, apenas vão ter que aprender no mundo onde ele se encaixar. Perfeito. Gente, olha... Dize quem és que eu te direi com que você vai andar. Mais ou menos isso. Bom, gente, mais uma vez, a Ana Karina também, que sempre está com a gente, obrigado de novo, né? Leis divinas maiores que a dos homens, avante ao progresso. Gente, mais uma vez, vocês estão vendo aí a quantidade de comentário extremamente rico em relação ao assunto e mesmo não ligados diretamente ao assunto. Então, quando a gente fala que realmente virou, e vocês percebem aí, ó, a média é 100, 110, 130 e a gente no mínimo fica com 70, 80, 85, sempre uma média de 90 pessoas, que a gente sempre sabe que tem, pelo que a gente percebe, né, 10, 15, 20 novos toda quarta-feira, mas o que nos chama muita atenção é essa média, que eu acho excepcional, de 70, 80 pessoas que estão conosco toda semana. Eu queria fazer um convite, acho que a Cláudia também. Sábado passado nós conversamos com o Arthur e com a Isa, né? E assim, quem não assistiu, eu sei que muita gente não assistiu, porque o horário é às 11 horas, eu gostaria de convidar vocês para assistirem do sábado passado, das 11 horas, porque o Arthur deu um show, assim, de aprendizado, de boa vontade, de entender. E foi muito gratificante e serve de lição para muita gente. Tá lá no YouTube. Nós falamos 3 semanas sobre o Pai Nosso e nós convidamos eles para ajudar a gente a bater um papo, né? Finalizar. O Arthur falou sobre perdão, o Arthur falou sobre prece, ele procurou no Livro dos Espíritos. Gente, isso é um sinal de que está progredindo. Olha, fantástico. Eu queria convidar vocês para assistirem sábado. Aliás, o Arthur, que nem o Edmilson falou, não me engana não, tá disfarçado, né? Ele não deve ter só 10, 12, 11 anos. Eu só não pus o comentário, porque ele falou que era um anão disfarçado. Ia ficar chato cantar. Ó, já que está fazendo comentário, só para a gente encerrar mesmo, gente. Não consigo deixar mais vocês, tenho certeza que estou com vocês, como na sala de casa, é bom demais, amo vocês, obrigado. Que bom. Muita gente falando que é a primeira vez, o Edmilson está dando as boas-vindas, a Raquel está falando que foi mesmo um menino especial. Foi, o Arthur eu falei para todo mundo que foi muito, muito, muito acima da média, me surpreendeu demais. Pena que a Camila acho que hoje não está ao vivo, porque realmente nós já demos o parabéns para ela, mas foi muito, muito, muito fantástico. A Ana Karina também está falando, uma graça mesmo. E uma criança que não estava indo, frequentando centro nenhum. Inclusive tinha resistência. De evangelização, ele tinha resistência, ele não ia. A pequenininha vai, a Isa vai e falou pra gente, em off, antes da gente começar, que ela vai continuar, mas que ela quer continuar com a gente também, que a gente vai ter que dar um jeito de ver os horários. Mas o Arthur não ia, e ele espera todo sábado a gente pra estudar. E isso pra gente foi assim, eu fiquei em choque, pra falar a verdade, eu não esperava tanto retorno assim, né? Nem que ser, né, Cláudia? Nem muito bom. Falando que a gente ajudou ele a perdoar o avô. O trabalho não é nosso. Arthur, você viu que é fofoqueiro, né? Hã? Arthur, você viu que ele é fofoqueiro, né? Porque ele falou, ele não tá fazendo fofoca. Mas não falou ao vivo, não. Falou sim. Falou não. Falou sim. Falou, ela, claro. Fofoqueira. Fala pra vocês, gente, vocês tomam cuidado com o que vocês falam, molecada. Que depois ela conta tudo, né? Então, mas vamos pegar o lado bom aí, ó. Pelo menos é uma criança, assim, quase um adolescente, nossa, ensinando pra gente o que é o perdão. Não, foi fantástico. Porque a gente tem muito. E no final pega o Livro dos Espíritos e vai ler o que é prece. Foi fantástico. Foi realmente muito, muito, muito marcante. Eu fiquei assim. Gente, ó, a gente vai encerrando mesmo. Obrigado pela presença. Eu vi que muita gente aí nova, muita gente falando que gostou. Então eu vou fazer o convite, como a gente faz toda semana. Entrem na página, muita gente que entrou hoje pela primeira vez. Curte e segue a página, porque além das transmissões que a gente tem feito, que só retomando, né? Gente, o estudo de quarta-feira e as palestras de terças faz mais de 3 anos que a gente faz.
tá? Não foi só por conta da pandemia. A pandemia fez a gente aumentar essas atividades, porque muita gente pediu e nós aumentamos as atividades, mas o estudo de quarta e as palestras de terça, há mais de 2 anos e meio, o estudo e a palestra quase 3 que estão disponíveis no YouTube, na nossa página. Então, quem ainda não curte, não segue, conhece, olha, tanto a página do Face como a do YouTube. Nós vamos fazer uma campanha, a Valéria até me cobrou já, e a Carol está ajudando a gente. Nós vamos fazer uma campanha para o pessoal conhecer a página do YouTube, porque a qualidade que fica lá fica melhor, dá para entrar e escolher por tema, por questão, por data, as palestras, pelos palestrantes, pelos temas das palestras, enfim. O YouTube eu acho muito mais fácil para a gente procurar. O ao vivo eu acho muito legal porque vocês participam e a gente fica muito feliz com essa participação. Então, quem ainda não curte e não segue a página, entra lá, conhece a página, porque é o que eu te falei. Além das transmissões, todo dia tem a frase do Bom Dia, que nós temos uma parceria com o Desenho que Fala, que é uma graça. Toda noite nós deixamos uma frase de doutrina ou de alguma coisa moral, todo final de tarde, às 6 e pouquinho. Sexta, sábado e domingo, com certeza, nós temos textos riquíssimos do Wellington Balbo, na sexta, do Marcelo Henrique no sábado e do Orson no domingo. Mensal do Wilsinho de Araraquara e do sogro dele. Do sogro dele nós colocamos, porque senão o Wilsinho apanha da mulher dele, então nós colocamos o sogro também para fazer texto. Então, mas tem muita coisa bacana. E várias outras coisas que a gente compartilha de outras páginas que a gente gosta, que a gente acredita ser. Então, entra, curte e segue a página, que é bem bacana. E essa semana, amanhã, nós não temos atividade ao vivo, mas na sexta, não percam. Quem está entrando com a gente a primeira vez, nós vamos divulgar, nós vamos compartilhar, embora o evento já está criado na página, nós vamos estar a Célia Diniz batendo papo com a gente na sexta-feira, às 8 horas da noite. Inclusive, vou até falar uma coisa, na sexta-feira nós mudamos para as 8 horas da noite, para o seu Edmilson poder participar com a gente, porque ele tem o Evangelho no Lar, que é sagrado para ele e a gente acha muito legal isso daí. Só falando que eu não sou fofoqueira não, tá? Porque o Arthur fez a pergunta ao vivo no outro sábado, que a gente estava falando do perdão, que ele citou o nome do vô dele. Não sou fofoqueira sim, ela contou aqui, que o Arthur contou depois. Gente, boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado. Até sexta com a gente na palestra da Célia. A Ana vai fazer a oração final. O Edmilson falou que quem devia fazer a oração final é a Cláudia, porque ela é ruim. O Edmilson está desde o começo falando porque que tem que fazer a oração. Ela está devendo muito, né, Edmilson? Semana que vem eu faço. Então a semana que vem a Cláudia vai fazer do início e no final. Gente, boa noite a todos. Até amanhã com a Célia. Até amanhã não, até sexta-feira com a Célia Diniz. E depois, a Valéria já lembrou, mas o estudo fica disponível no nosso canal no YouTube, tá joia? Boa noite a todos, gratidão por todos estarem conosco. Gratidão por tanto carinho, essa vibração de carinho chega até nós e nos ajuda nos estudos. Eu convido a todos então para que a gente se una em uma oração, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Primeiro sentimento de gratidão pela oportunidade concedida, por estarmos mais uma vez reunidos, falando do Livro dos Espíritos e, consequentemente, do Evangelho de Jesus, como melhorarmos moralmente, como sermos seres humanos um pouco melhores. Gratidão ao Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que Ele nos ampare nas dificuldades da vida, que Ele nos abrace a cada instante, que Ele nos mostre o caminho a ser seguido e também que mostre que a gente não está sozinho, nada acontece por acaso, e que nos dê forças para passar pelas tribulações da vida com fé e resignação. Amado Jesus, nosso Mestre e todos os seus trabalhadores espirituais de luz que aqui se encontram, visitem o lar de todos que aqui estão conosco via internet. Entre em seus lares,
percorram todos os cômodos de suas casas, deixando rastro de luz e de amor, de equilíbrio em seu lar e também em todos os que estão envolvidos ali, em seus parentes. As pessoas que estão nos nossos pensamentos, nos nossos pedidos de orações, Senhor, peço que visite a todos. Peço que, se for do merecimento de cada um, que a cura se estabeleça no corpo físico e também do corpo espiritual. Senhor, que faça com que nós entendamos o motivo de cada qual passar por essa dificuldade. Ajude-nos, Senhor, com as suas mãos e seu abraço fraterno. Que nesse instante, Jesus, como médico dos médicos, e toda a sua pleite de espíritos, amigos, fluidifique a água das pessoas, dos nossos amigos, a nossa aqui, de todos que estão nos assistindo, e que essa água se estenda a todos os seus familiares, que cada um que a beber sinta melhora no seu corpo físico e também espiritual. E assim se estenda essa bênção aos hospitais, aos asilos, aos nossos irmãos doentes da pandemia, principalmente também aos nossos irmãos, os médicos, as enfermeiras, as pessoas que trabalham em hospitais, as pessoas que se expõem ao risco, desde a faxineira, da copeira, de todos, Senhor. Coloque o remédio necessário e que seja sempre feita a vontade de Deus. Senhor, colocamos a nossa vida em suas mãos e a gratidão por tanto amor, por tanta dedicação a nós, irmãos tão pequenos. Gratidão, hoje e sempre, que assim seja.